Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Eu quero dar boas-vindas a todos e a todas a esse momento especial do nosso dia. Estejam vocês aqui presencialmente, estejam vocês no futuro vendo em vídeo, estejam neste universo ou no metaverso. Esse é o Beer for Devs no Metaverso da Loucura, rodado diretamente de um restaurante no fim do universo. E pode rodar a vinheta! Hoje nós temos presenças super especiais aqui para falar de um assunto que tem mexido com o imaginário popular de pessoas que entendem de tecnologia e também de quem não entende patavina nenhuma. Hoje a gente vai falar sobre metaverso com essas pessoas que entendem muito e vão explicar um pouquinho pra gente entender um pouquinho mais. E estamos aqui com o professor doutor Claudir Segura, ele é professor na PUC de São Paulo, Marcel Saraiva, que é executivo de contas na NVIDIA Enterprise, e Caio Jarrara, cofundador da Converge Metaverse. Boas-vindas a vocês, beleza? E uma salva de palmas. Maravilha! Quero que vocês fiquem super à vontade, aproveitem a cerveja, aproveitem esse momento pra gente conversar e bater um papo sobre esse metaverso. Essa palavra que mexe com a nossa imaginação, que faz a gente pensar. E vamos começar já com algo um pouco polêmico. Metaverso, ele é uma modinha ou é algo que veio realmente para ficar? Professor. Você quer que eu seja agradável ou sincero? Sincero com um toquinho de agradável. Bom, boa noite. Super obrigado pelo convite. Não dá para pensar mais em moda hoje quando a gente fala em tecnologia, né? A gente fala em metaverso, a gente está falando de uma nova revolução que veio com a Web 3.0. Então você junta realidade virtual, realidade aumentada, a gente está falando do 5G que está chegando, mas não está chegando muito, mas está chegando, Wi-Fi de alta velocidade, e a gente consegue ter uma nova revolução. Se a gente for começar a pensar, a gente fala em 3 momentos. Web 1.0 conectava pessoas à informação. Web 2.0 conectava pessoas com informação e pessoas. E hoje a gente fala pessoas, coisas, informação, lugares. Isso é metaverso. Um tudo, né? Beleza? Alguém quer complementar? Eu acho que é com certeza para ficar. Eu acho que a evolução tecnológica vai permitir isso. Alguns mais antigos aí lembram do Second Life, não? Era um horror. Faltava tecnologia, né? Então, acho que o avanço de lá para cá, em matéria da tecnologia disponível para a gente atingir isso que o professor falou, é o momento. Então, e o que a gente vê também é a velocidade que isso está andando. Então, algo que a gente mesmo não vai acontecer, não. Já está acontecendo. O Second Life era um sonho, né? Um vislumbre, né? Tava no momento errado. Isso. O momento não era aquele. Mas está funcionando, hein? Sim. Continua funcionando. E agora com a querosene, mas está aí, né? A querosene, mas está aí. Boa. E Caio, o que você acha? Eu queria trazer pro lado gamer também. Então, acho que já está acontecendo essa revolução na humanidade. Um dia eu fui uma criança gamer e eu valorizo muito os ativos digitais. Então, quando eu era mais novo, eu vendia os personagens dos jogos. E o que acontecia? Era uma coisa totalmente legal, né? Eu tinha que ir num fórum, fazer uma oferta do meu personagem no World of Warcraft. Não sei se alguém aqui já jogou, por exemplo. E alguém ia lá e comprava meu bonequinho. Só que era tudo ilegal. Agora, com blockchain, eu consigo fazer transação peer-to-peer. Eu sei que a conta é minha. Aquela espada é um NFT que está no meu personagem. Eu posso vender ela ou vender o personagem em conjunto. Então, o que faltava era tecnologia para você realmente descentralizar tudo. E agora que a gente tem a blockchain, fica tão mais fácil de você realmente ser dono daquele asset digital, daquilo ser de verdade, né? Não ter pirataria. Então, eu acho que o timing tanto de tecnologia quanto da tecnologia 3D, né? Então, eu acho que é ótimo o Marcel estar aqui também, porque a tecnologia 3D evoluiu muito a ponto de você hoje ter o Decentraland, rodando no navegador, sem precisar baixar nada, com uma qualidade gráfica. Claro, não é um GTA V, mas é muito melhor do que era um Second Life nos anos 2000, né? Então, estamos evoluindo e estamos ficando mais acessível, sem obrigar que você baixe nada, ficando tudo mobile first. Então, estamos chegando lá. Bacana. E a gente ouve muito falar de metaverso, todo mundo fala de metaverso, mas a gente está num momento interessante que o número de pessoas que não entendem metaverso é muito maior do que quem entende, né? Não, mas já tem curso. Já tem curso que te dá até certificado de metaverso. Saiba tudo sobre metaverso, né?
Bacana. Mas e como que vocês veem assim, como que vai funcionar o modelo híbrido, assim, a mistura de realidade com esse mundo virtual? Marcel, o que você... Esse é um ponto interessante porque, né, o conceito do metaverso, às vezes o pessoal fala assim, o metaverso, mas o metaverso de quem? Né? Hoje tem que imaginar que o metaverso são dezenas, infinitas redes, infinitos ambientes que a gente de alguma forma vai interagir. Então, às vezes o conceito que é um único lugar, não. Imagina o metaverso como um universo. Quantas galáxias, quantos mundos? Não, a própria etimologia da história é meta, Isso. além de. Isso. Então, além do universo. São vários. São vários. Então, e aí está, acho que um dos primeiros desafios tecnológicos da gente encontrar, que é justamente você migrar de mundos, você conectar mundos. Quem está saindo na frente, quem está implementando, quem está trazendo propósito. Depois a gente vai, durante a conversa aqui, a gente vai trazer exemplos de universos que a pessoa às vezes não sabe que é um universo digital. Então acho que esse ponto dessa conectividade é um ponto de muita atenção aí para a gente conseguir transpor essa barreira. E aí sim ter algo que você possa saltar de um universo para o outro sem muita dor de cabeça. Né? Então quando a gente vê uma notícia, às vezes, que estão reproduzindo um prédio real dentro do metaverso, a ideia não é reproduzir a realidade lá dentro, né? A ideia é ter uma diversidade de realidades, é isso? Então, depende do que ele quer fazer. Eu tenho um cliente meu que ele reproduziu todo o centro de distribuição dele num universo privado digital. Quem trabalha nas empresas, alguém acessa a intranet? Intranet 3D. O metaverso da empresa, uma intranet 3D, que ele criou todo o warehouse dele. E ele faz simulação de posição de produtos, pacotes, robôs, entrega no metaverso. É um avatarzinho bonitinho lá para falar? Não. É um ambiente construído para ele. Então, aonde você vai aplicar? Então, você quer construir um prédio 100% digital, você simular, fazer um digital twin daquele prédio, prevenção de incêndio, é um universo digital. Não, eu quero construir um prédio com 20 andares, balada, gamer, é outro propósito. O asset pode ser até o mesmo, mas você vai usar ele de forma diferente. Então, isso que é uma coisa bacana e que também amplia horizontes infinitos, né? Então, um asset produzido pelo Caio aqui, eu posso usar nesse prédio, eu posso usar na balada. No jogo. Numa balada, isso que é uma coisa importantíssima. Então, até ainda na estruturação de tudo, né? O Expo Center Norte, provavelmente foi uma planta 2D, muitos anos atrás, é uma coisa mais antiga, mas aí quando foram colocar ar-condicionado, com certeza já era um projeto 3D. E esse projeto poderia estar dentro de um jogo, a gente poderia fazer uma fase de Counter-Strike aqui, onde todo mundo dava tiro um no outro aqui dentro de um jogo. Então, acho que isso é o que está acontecendo. O 3D é um formato agnóstico. Então, eu tenho um exemplo aqui. Está no seu celular usando realidade aumentada. Se você está no iOS, seu formato do modelo 3D vai ser diferente do GLB que está no Android, por exemplo. Então, olha que loucura. Então, são dois formatos 3Ds, mas são formatos diferentes. Então, o que está acontecendo é que o 3D está virando algo agnóstico. Então, o que é mais importante hoje é você fazer um 3D que ele funciona na realidade aumentada, que ele funciona num game, que ele funciona para você fazer uma renderização e fazer um CGI ultra realista. E aí vai acontecer o que o Marcelo falou. Pô, você produziu algo em um lugar, você usa em qualquer lugar, em qualquer mundo. Pô, mundo corporativo. Imagina que daqui a 10 anos a gente vai ter interação com os bancos em 3D. Então a gente está lá, Fórum Econômico Mundial, ao invés de todo mundo ir presencialmente, gastar gasolina de avião, etc., vai os avatares dos presidentes lá se relacionarem. Hoje, a interface é 2D. Então, pô, já tive reunião na Austrália, tive reunião em Singapura, tive reunião no México, tive reunião nos Estados Unidos e estou aqui no evento hoje. Como eu fiz isso? Por uma interface 2D, vendo o vídeo das pessoas. Mas é uma questão... E já existe. Eu poderia estar todo mundo com o Quest 2 ali dentro do Meta Horizon, interagindo via avatar, fazendo tudo isso. Então, se você é um gamer, pô, você está trabalhando e você dá um Alt-Tab e você está no jogo. Você já tem isso. Já está em vários universos, vários mundos. A diferença é que a interface hoje ainda é 2D. Mas daqui a poucos anos eu vou estar com o meu óculos de AR aqui. Pô, tá legal. Vamos assistir um filme. Vou lá, boto uma tela de não sei quantos mil metros quadrados aqui e fico vendo meu filme. Vou jogar meu joguinho. Transformo esse óculos num óculos de VR. Começo a jogar meu joguinho. Deixo tudo opaco. Então, isso que vai acontecer, que o professor Claudio falou. E também uma coisa que é interessante, em cima do que o Marcel e o Caio falaram, todo esse ambiente criado, ele serve desde a montagem do projeto até a capacitação humana. Eu vou ter que ensinar o pessoal da construção, tá vendo aqui? Aqui vai ficar a coluna. Tá vendo aqui? Aqui a parte hidráulica, a parte elétrica. E é interessante que, quando você fala numa capacitação, a gente está fazendo uma gamificação da capacitação profissional. Porque você pode até pontuar
quem está sendo treinado para saber se está fazendo certo ou não. Você vai evitar uma série de erros que podem ser programados com inteligência artificial, internet das coisas. Aí, assim, não dá para... Assim, a capacidade de errar vai diminuir muito. Ou você erra onde você pode errar, né? Exatamente. Sem danos físicos a ninguém, né? Então, assim, o metaverso ele não é algo só para aficionados em tecnologia, certo? Quem mais que tá no metaverso e por quê? Bom, vamos lá. Eu acho que toda tecnologia começa nos early adopters. Então, eu acho que o metaverso, 3 anos atrás, todo mundo que olhava muito a possibilidade de smart contracts com a rede Ethereum e falou, pô, que legal, eu consigo fazer, por exemplo, um non-fungible, que é um NFT, e falou, olha que interessante, eu posso, dentro de um jogo, pegar umas terras e quebrar minha terra em vários NFTs e cada um ser dono só daquela terra. E se você foi um desses early adopters que foi lá e brincou de Decentraland 3 anos atrás, você mudou sua vida. Você, com certeza, é um dos maiores proprietários de terras, você fez 1000x, 100.000x no seu investimento, e você foi beneficiado por ser um early adopter. Assim como várias vezes eu e vários outros já perdemos muito dinheiro e várias coisas dando com a cara na parede. E é o que aconteceu. As marcas chegaram no metaverso. A Nike já olha muito para assets digitais como uma fonte de receita. Então eles compraram uma startup que só faz NFT e metaverso, e mais do que isso, eles começaram... Geralmente o que acontece, né? Eu sou uma empresa grande, eu compro uma startup. Pô, eu vou lá, pego a tecnologia e uso nos meus serviços internos. O que a Nike está fazendo? Eles perceberam que a marca Nike hypava. Então a marca Nike ajudava a vender NFT. A marca Nike ter comprado a startup ajudava todos os non-fungibles daquela marca. E essas marcas estão usando o metaverso, o NFT, o Web3 como fonte de receita. Então é um canal que ele já foi lá, teve um trabalho gigantesco de R&D para fazer aquele tênis. Ele vendia, não sei, 1 milhão de unidades. Ele pode fazer um digital daquele tênis com uma coleção que naquela cor só vai existir em conjunto com o NFT, que eu posso ter aquele meu NFT ou eu posso entregar ele de volta para a Nike, e a Nike me entrega o par físico daquele tênis. E a Nike criou uma nova fonte de receita com boa parte sendo muito hypado, de colecionador, um produto exclusivo que eles nunca imaginaram. No Brasil, o que aconteceu? Reserva. Pô, a Reserva lançou uma coleção de NFT que chama Pistol Birds, que o mercado cripto, para quem está acompanhando, aí os nossos hodlers estamos passando uns perrenguinhos, né? Então as coisas não tão fáceis. Primeiro, acho mais importante, eles venderam 500 NFT por quase $500 cada. Então, olha isso, os caras são uma marca de roupa que fizeram um Pistol Birds, que é uma coleção de NFT, e eles foram lá e colocaram isso no mercado e conseguiram esgotar tudo. Aí o que eles estão fazendo? Pô, estão criando um clube de benefícios ao redor disso. Então você vai lá e você tem mentorias com o Rony, que é o CEO deles, você tem várias interações com a marca. O que está acontecendo é que essas marcas que estavam muito no Web 2, elas perceberam que todo o desenvolvimento de produto deles, que eles ficavam lá com o time de R&D, fazendo entrevista com cliente, tá torrando dinheiro à toa, porque a comunidade já tá lá, a comunidade que compra da marca sabe o que quer e vai ser o cara que vai comprar o próximo produto. Então, todas essas marcas mais ligeiras estão fazendo, além de ganhar dinheiro, ela tá delegando o R&D para basicamente os caras que compram o produto digital. Então, eu fui lá, eu comprei o NFT, eu quero que o NFT valorize. Então, eu vou usar todo o meu tempo dando ideias para aquela marca, como que ela pode melhorar, o que ela pode fazer. Hoje eu entrei num site, ele chama-se dematerialized.com. Qual não foi minha surpresa quando eu vi medalhões eletrônicos do Karl Lagerfeld, quando eu vi o Ninjas in Pyjamas, são camisas de time de futebol com neon. Aí assim, falei, legal, vamos ver quanto custa. Esquece, tá tudo vendido. Tinha um Funko Pop do Karl Lagerfeld se abanando e mais um outro do lado dele com um terno verde neon que piscava, 777 euros. Não tinha mais para vender. Tem um chamado Instituto de Moda Digital, que também está nesse dematerialized.com. A Vogue está incentivando talentos do pessoal que desenha para também deixar no ar. E o pessoal está comprando esses modelos, investindo em NFT. Então, assim, no fim das contas, quando você está falando de criptomoedas, você já está começando numa cadeia de blockchain que se arrasta por toda ela. Cada vez mais o dinheiro que a gente conhece como a forma material está sumindo. E mais gente entrando nesse universo. A brincadeira é séria. Ou você vai consumir ou você vai produzir, não tem jeito, né? As empresas, obviamente, que estão saindo na frente, né, na produção, na criação, estão com uma vantagem, mas nós mortais aqui, se não começar a embarcar nessas jornadas, a gente vai virar consumidores.
Então tem que estar preparado aí para saber que caminho que a gente vai seguir, mas que vai ser inevitável as empresas e os consumidores em uma imersão nesse mundo é um caminho sem volta, ou seja, todo mundo vai estar lá em algum momento. Tá chegando a todo mundo. Tem ainda umas barreiras ainda para chegar, mas Serão vencidas. Então, assim, professor, deixa eu te perguntar, para chegar realmente todo mundo, digamos, todo mundo aqui, vamos estar no metaverso, ou vamos estar fazendo essa nossa conversa no metaverso, o que está faltando ainda para chegar a todo mundo? É questão de hardware, é questão de debate, é questão de aproximar academia e mercado? O que está faltando ainda para o metaverso? Tudo. Boa. Primeiro que é assim, né? Nós não temos problema. Uma coisa que é assim, o Brasil é um país abençoado. Nós temos excelentes e extremamente capacitados. É o time de desenvolvedores que a gente tem no país. Só que a gente tem um problema muito sério, e eu acho que muitos de vocês aqui vão concordar comigo. Quando você começa a mandar bem, vocês já devem ter visto isso com alguns amigos de vocês, você começa a mandar bem, e melhor, e melhor, e melhor, vem uma empresa dela de fora e faz assim, e leva você embora. E o Brasil volta no esquema de precisar de gente. Mas a gente tem muita gente capacitada. Tecnologia, a gente tem disponível, a gente tem acesso a ela. Desenvolvedores, sim, temos. Estamos falando de uma internet 5G, mas aí a gente começa a esbarrar em alguns problemas sérios. Por exemplo, latência. Legal, a gente está falando aqui em Santana, né? A gente está conversando, eu e o Marcelo agora, né, Caio? Legal, então vamos fazer óculos de realidade virtual, entramos no mundo, ou realidade aumentada, todo mundo interagindo. Vamos falar com o pessoal de Cuiabá? A cada 10 minutos ele recebe uma resposta. A internet não vai chegar lá com o mesmo sinal. Então nós temos ainda um problema muito sério de comunicação, que a gente precisa vencer essa barreira, sim, né? A academia está começando a trazer cada vez mais gente interessada em pesquisar o metaverso. Tem um exemplo aqui, minha aluna lá da PUC, do curso de jornalismo, está pesquisando como é que a gente pode trazer a informação para o jornalismo usando realidade virtual. Isso é uma coisa que vai mudar a forma de entrega da informação. Então a academia está chegando, sim. Tecnologia a gente tem. Faltar não falta. O que falta um pouco é o comprometimento de alguns órgãos governamentais. Isso é um problema ainda muito sério. Isso independe do governo que a gente esteja. Porque a gente vê isso desde a chegada dos computadores no Brasil, nos idos dos anos 90, né, que era, você só conseguia comprar um PC XT por contrabando e custava $4.000 uma motherboard. A gente chegou a viver isso, né? Igual o preço da GPU da NVIDIA, isso aí. Mais ou menos. Já chegamos ali. Aproveitando então, já que falamos de NVIDIA, quando a gente fala de metaverso, acho que falar de jogos é uma coisa muito fácil da gente visualizar. Mas e aplicações reais que já estão em desenvolvimento? O que você vê assim de aplicações? Não, super. Lá na NVIDIA, a gente enxerga, né, o nosso posicionamento no metaverso é justamente eu ser uma ferramenta de construção. Então, está faltando gente no mercado aí, engenheiros de metaverso. Artistas, criadores, designers, desenvolvedores, tá? Até, eu sou do lado Enterprise, tá, turma? Não sou da área game da NVIDIA, não vou falar aqui de placa de game, nem de Bitcoin, vamos falar de mundo corporativo. Mas há 3 anos atrás, o hype era cientista de dados, data science, né? Esses caras ainda têm bastante oportunidade, mas já ficou. Hoje é a galera para construir o metaverso. Está faltando, né? Então, essa é uma área interessante aí de atuação. A gente olha, né, para o mercado da seguinte forma: como que eu posso dar uma ferramenta para justamente acelerar a criação desses ambientes? Então, é nesse momento que a gente tem atuado. E aí é uma parte legal que a gente tem uma visão um pouquinho mais ampla do que, obviamente, o game, né, que faz parte, vai ter, rola, mas tem um mundo corporativo gigantesco de diversas indústrias que vão tirar benefício dessas tecnologias. A gente está falando área de saúde, varejo, educação, manufatura, aeroespacial, tudo isso você pode levar para um ambiente digital, para um ambiente de metaverso. E, às vezes a turma da hora fala assim, mas e o avatarzinho? Não, isso tem, legal, é uma parte importante, a gente vai consumir isso, a gente vai estar lá dessa forma. Mas tem um outro universo gigantesco que rodeia isso, que é
Se a escala é do tamanho do universo, então Isso é é infinito. interessante porque a discussão em desenvolvimento geralmente vem naquela história de que quem trabalha com programação vai tirar todas as outras profissões. Então você está dizendo que está abrindo mais para as outras profissões. Tá faltando. E aí vem a loucura, né? As ferramentas de construção 2D são as mais comuns. As 3D são diferentes. Fala aí, Caio. A galera aí que você precisa... O conhecimento que você precisa ter para construir muito 3D é outra escasso coisa. no Brasil, muito escasso. Então, Olha o que pessoal, você sofre. pô, se você gosta de tecnologia 3D, não precisa nem... Antigamente você fala, não, precisa de um 3ds Max, precisa gastar uma fortuna. Sei que o senhor defende Adobe, mas... Pô, Blender, pessoal. O Blender evoluiu nos últimos anos muito, muito, muito. Você consegue fazer renderização, fazer seu filme no nível de Star Wars, essas coisas, sem gastar um centavo, com software open source. Esse é um ponto. Acesso à tecnologia. Né? Você falou de reserva de mercado. Cara, com a nuvem hoje, $32 hoje num bom service provider, você tem acesso a um supercomputador que custa $1 milhão aqui. $32 a hora. Então, para você criar, você ter um acesso a isso, de repente com investimento baixíssimo, você pega essa mente brilhante aí de um desenvolvedor brasileiro e dá acesso, cara, a uma tecnologia que há pouquíssimos anos atrás o cara ia precisar de um investimento de milhões de reais. Mesma coisa com a academia, enfim. Então, acho que o acesso está mais fácil. Agora, o que e como fazer, aí problema de infraestrutura, conectividade. Pô, legal, eu tenho acesso à nuvem, mas não consigo acessar ela. Né? Ela está lá, mas a minha rede é uma desgraça. Não vai resolver. Né? Então, tem alguns percalços aí, mas dá para chegar. Pô, e um ponto legal, acho que para falar dos desenvolvedores brasileiros, é que a gente tem uma cultura de desenvolvimento muito boa. Então, o dev brasileiro é hustler, é o cara que vai buscar o curso de graça lá na PQP e vai traduzir de não sei o que lá e vai dar 3 cambalhotas e vai não sei o que lá para ir conseguir fazer. E isso é essencial. Aí já dando mais fatos, assim, quais são os devs que mais ganham no mundo hoje? O cara que mais ganha no mundo é um dev que faz Rust focado em Solana. Esse é o cara mais bem pago do mundo hoje. Por quê? Porque é escasso. Então, pô, tem o Dev Web 3, que muita gente foi pro Solidity, por exemplo, redes EVM, Ethereum, essas coisas. Tem mais Dev Solidity que tem Dev Rust. Então, hoje você pega um cara que é focado em Solana, ele ganha mais do que um Dev Ethereum. E o que acontece? É tudo muito novo, então não tem um curso de formação de um Dev Solana. Se você for um hustler que literalmente fizer todos os tutoriais, então já me coloca à disposição. Então todo mundo me pega no LinkedIn que é dev e quiser aprender Solidity Solana. Eu vou pegar, vou mandar minha conta do Udemy para vocês com o curso e vou falar tanto um tutorialzinho. Então, pô, faz Plants vs Zombie, que é um tutorialzinho para Solidity, junto com um tutorialzinho para Solana, e vou mandar a listinha. Se você fizer tudo mesmo, sentar a bunda lá e fizer as 40 horas, você está devando e você está ganhando 5, 10 mil dólares por mês. Claro que aí o professor não quer que você vá trabalhar fora, mas é verdade, é um mercado tão escasso. Eu não sou contra você trabalhar fora, não. É o contrário. Eu acho que, assim, se você não é reconhecido aqui, você vai ser reconhecido em algum lugar. Total. Você tem que ir embora. Você tem que cuidar de você. Eu acho que a gente não pode ser preciosista, não. E aprende lá fora e traz pra gente Exatamente, conhecimento também, né? Trabalha daqui, trabalha everywhere. A NVIDIA contratou 2 Kaggle Masters top do Brasil na área de pesquisa, são brasileiros. O Giba e o Gabriel Pereira, na parte de recomendadores de inteligência artificial, são brasileiros. Os caras são Kaggle Master top, e hoje fazem parte da equipe da NVIDIA global. A gente é um baita orgulho. Muito deve perguntar, você conhece o Giba? Eu falei, cara, não. Eu sou comercial, eu sou da... Cara, ele é inteligente, eu não, pelo amor de Deus. Então, dá para trabalhar aqui, sim, empresas globais. Tem uma coisa também em cima disso, né, Marcelo? A gente está falando aqui de desenvolvimento, tecnologia, mas tem uma área que o metaverso vai trazer e já está muito forte, que é o seguinte: princípios cognitivos. Como é que as pessoas percebem experiências dentro do metaverso? Não adianta, assim, você pode ter um desenvolvedor top. Como é que ele vai entender que você tem medo de aranha? Como é que você reage a isso? Tudo bem, você pode ter a tecnologia da inteligência artificial, dos sensores de IoT, mas tá, e como é que você reage? Você pode fazer juntamente com psicologia, com medicina, dá para juntar... Né? Exatamente, o metaverso é completamente multidisciplinar. Aproveitando então, até o professor estava comentando, quais seriam assim, as novas profissões, as profissões demandadas por esse metaverso? O que o metaverso está pedindo que ainda não tem assim, o suficiente? Bom, vamos começar primeiro. Um arquiteto e engenheiro de ambientes, um designer de ambientes. Como é que esse ambiente? Ele tem flor? Tem vaso? Como é que esse vaso? Tem sol? Não tem sol? Como é que vai acontecer? Além disso, você vai chegar com o cara de desenvolvimento e vai falar,
Quando ele passar nesse lugar, um sensor vai detectar a presença dele e por inteligência artificial você pode falar o seguinte, ó, eu quero calor aqui. Você pode desenvolver calor naquele... Então a experiência se torna cada vez mais realista. Então vamos lá, algumas coisas, né? Gestor de investimentos sobre criptomoedas e NFTs. Não tem quem faça isso. É uma área nova. Gerente de seguros financeiros. E aí? Bom, mas vou investir em criptomoeda? Sim, eu preciso de um cara que entenda disso. Né? Eu preciso de um cara, por exemplo, especialista em estruturação de linha de crédito. Como é que você dá crédito em NFTs? Eu não sei quem você é. Vamos lá. Gerente de segurança, engenheiro de hardware, um cara que conheça a cibernética a fundo, psicólogos voltados ao metaverso, estilista de moda digital para criação de avatares. Vou complementar aqui uma que a gente teve hoje. Então, hoje de manhã, a Valéria, que está aqui, a gente teve um call com corretores de imóveis do metaverso. Então, a gente está buscando um plot gigantesco para fazer um mega show no Decentraland e a gente foi literalmente negociar com eles, que eles basicamente representam diversas, desde hedge funds até ONGs, que são donas de terrenos no metaverso. Aí ele mostra um cardápiozinho e fala, pô, esses me interessam. Aí ele fala, pô, esse daqui é de uma ONG. Essa ONG só toparia alugar para você por 6 meses se você se comprometesse a mudar o terreno a cada 15 dias. Ah, não, esse daqui já é um cara mais greedy, ele não se importa. Paga que qualquer coisa ele topa. Então, igual você indo atrás do seu apartamento dos sonhos aqui, dá aquela trabalhada, conversa, paquera, para conseguir um bom deal, mesma coisa no metaverso. Então, isso já aconteceu agora e tá rolando. Pô, segura no metaverso. Então, o que acontece? Tem muitos protocolos DeFi. Aí, para tirar dúvida, galera, quem aqui já investiu em um protocolo DeFi? PancakeSwap, Uniswap, Orca. Pô, perfeito. Então, quando você está tirando, por exemplo, o meu Ethereum da minha MetaMask, interagindo com smart contracts, existem, que nem o professor falou, empresas especializadas em avaliar o risco. Então, ele vai pegar, vai analisar aquele smart contract e falar, ó, cara, eu cobro de você, sei lá, 4% do seu investimento ao ano, que se a PancakeSwap for hackeada e roubarem todo o seu staking de cake ali, eu te dou esse dinheiro. Então, esse é realmente um business que já existe e, cara, não para de crescer isso. Eu acho que interessante que também, além das novas profissões, né, tem as profissões que se transformam. Né? Então, corretor de metaverso. Corretor é corretor, gente. Cara, agora é em outro meio. Desenvolvedor, simulação, engenheiro. O cara está começando, indústria automotiva, o cara faz lá a simulação, um crash test. Faz um ambiente digital, não precisa destruir os carrinhos lá. Um arquiteto, decorador. Como que você decora no ambiente? Ah, não, vou pôr a mesa aqui. Faz o cara trabalhar no universo e levar a experiência para o cliente dele. Então, o cara do user experience no metaverso, então, cara... Para isso você vai ter que ter, por exemplo, um diretor de eventos. Virtual. Exato. Vai ser essa loucura, essa confusão, cerveja. Não tem como, pô. Vamos interagir aqui um pouquinho. O Caio hoje, então, falou com o corretor de seguros do metaverso, é isso? Não, eu falei corretor imobiliário. Então, eu vou te dar o use case. Corretor imobiliário. Quem aqui acha que isso é loucura? Levanta a mão. Estamos no metaverso da loucura, faz todo sentido. E alguém tem alguma pergunta que quer jogar aqui pra eles? Lá no fundo, ó, levanta a mão rapidinho ali, ó. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu vejo iniciativas de várias empresas, né, de criar o seu metaverso, digamos assim. Estamos escutando bem? Eu vejo iniciativa de várias empresas de criar o seu metaverso, né? E me preocupa um pouco essa questão de ter metaversos separados, né? Então, como vocês enxergam isso? Se vão ter vários, se eles vão conversar, ou se vai ter um só? Como vocês enxergam isso? É um problema. É um problema sério que tem que ser endereçado. Estava batendo um papo com o professor antes, a gente falou exatamente sobre isso. Estava num outro evento outro dia, que o cara falou assim, não, mas isso tudo resolve. Eu falei, cara, mas é difícil. Ele falou, cara, alguém aqui é da época do SMS, né, que você mandava, no começo, você não mandava entre operadora. Você tinha que ser só da mesma operadora. Então, assim, sim, é um problema e vai ter que ser resolvido de alguma forma. Já existe alguns caminhos que o pessoal que está liderando aí esses universos já estão começando, não vou dizer padronizar, mas criar formas com que você possa interagir. Então, hoje isso é um baita problema, mas a tendência é que eles... Agora que você está falando nisso, não sei se alguém é da época que
arquivos de Macintosh não conversavam com arquivos de PC. Alguém lembra disso, não? Né? Isso denuncia a idade um pouco. Só que hoje é normal. Hoje você pega arquivo, abre no outro, na outra máquina sem problemas. Mas o que a gente estava conversando antes é assim, como é que você compra, por exemplo, um avatar, roupas ou o que quer que seja, ou a mesma espada que você tem e levar para um outro universo? Está aí um outro problema. Porque aí você também envolve interesses que está um pouquinho além. Então é bastante complicado. Caminho, é complicado. Mas é complicado. Vou entrar na bomba aqui também e no mundo Web3 já existem tentativas disso, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma Ethereum na rede Ethereum. Você está familiarizado com os conceitos de Layer 1? Perfeito. Então, eu tenho uma Ethereum na Ethereum, só que eu acho que o staking na Uniswap está pagando pouco. Aí, o que eu faço? Eu pego o Wormhole, que, por exemplo, é um bridge, onde eu vou lá e travo esse meu Ethereum no Wormhole na rede Ethereum, e ele me dá um WH-ETH, que é um equivalente a um Ethereum na rede Solana, por exemplo. Só que aquele meu Ethereum está preso lá. Então eu fico com esse meu Ethereum solto na rede Solana, e se algum dia eu quiser pegar ele de volta na rede Ethereum, eu devolvo o meu na rede Solana e pego na rede Ethereum. Isso quando a gente está falando de coisas fungible, como tokens, é muito mais fácil. A partir do momento que, vamos lá, eu tô com o meu NFT, que é uma roupa no Decentraland. No Decentraland, aquela roupa tem que seguir uma série de parâmetros, desde quantidade de polígonos, até como é que tem que ser o mapa de textura, até a rede que ele está escrito. Então, por exemplo, o NFT na rede Polygon, que vai lá, o Decentraland entende e coloca aquela roupa no avatar. Se eu quiser jogar isso, por exemplo, não precisa nem ser o Decentraland na rede Ethereum, seria mais uma coisa mais complexa. Então, eu quero jogar isso para o Sandbox, que é o metaverso concorrente, que está em outra rede, que tem outra qualidade gráfica, outra coisa de polígonos, então é algo muito mais difícil. Então, para eu resolver isso, como que seria feito? Um exemplo, o Caio faz, a Converge, nossa empresa, faz a coleção de NFTs para Aramis, que nem aconteceu. A R2U vai lá e desenvolve todos os modelos 3D e prepara isso para o Decentraland. Se em algum momento a Aramis quisesse levar isso para o Sandbox, a R2U iria ter que ir lá e desenvolver todo aquele asset 3D de acordo com os padrões do Sandbox e falar assim, bom, agora esse NFT vai ser reconhecido aqui e vai funcionar. Então é possível. Você fazer esse cross-platform para você ler a informação é muito fácil. Então, eu tô com a minha wallet lá na Solana que não conversa com a wallet na rede Ethereum. Mas não tem problema, eu vou lá e leio e faço um sign simples e provo que eu sou dono daqueles assets. Acabou. A partir do momento que eu quero escrever na outra rede, aí que tá a bomba. Então, se eu quero ler na Ethereum e escrever na Solana, muito difícil. E aí que entram as bridges, que aí é onde dão os problemas geralmente, né? Então, todos os hackings que você vê, geralmente é numa bridge onde tinha uma liquidity pool muito grande, né? E aí alguém foi lá, descobriu as chaves e sacou aquela liquidez e geralmente começa o problema. Então, mais uma profissão do metaverso, segurança de metaverso. E, porra, nossa, com certeza. Não, security. Leão de chácara de metaverso. Uma profissão que existe é auditoria, né? Então, que é uma coisa muito padrão. Nossos games, a gente vai lá e desenvolve qualquer smart contract. A gente submete para uma Certic, por exemplo, que vai lá e cobra 20, 30 mil dólares por smart contract para ele ler tudo e falar assim, isso aqui está com problema, aqui está com ineficiência, aqui você pode ser hackeado, ele vai dar níveis de alerta. High risk, medium risk, low risk. E o melhor de tudo ele não se garante se você for hackeado. Então a melhor prática é você contratar a Certic, você contratar uma QuantStamp, sei lá, que é uma concorrente da Certic, pegar os 2 audits e aí você meio que reza, porque se você for hackeado, azar de novo, não tem o que fazer, tá na blockchain. Então, você deve ter visto o hack do X Infinity na rede Ronin. Os caras foram lá, roubaram 620 milhões de dólares, mandaram para uma carteira, tá na carteira lá parado, mas ninguém consegue pegar, ninguém sabe de quem que é e tá tudo ali. Legal. E queria lembrar também que um dia a gente já teve que passar do Orkut para o Facebook. Então a gente teve que se acostumar a usar o Orkut, depois acostumar a usar o Facebook, e a gente vai acostumar com o metaverso, a gente vai descobrir que o outro tem coisas que a gente quer, a gente vai acostumando, né? Mas deixa eu puxar um assunto aqui que hoje a gente teve outros painéis, até a questão assim social. Como que a gente pode utilizar as ferramentas de metaverso para ajudar em causas sociais? Professor, o que você acha sobre isso? Quando o Facebook comprou a Oculus, ela montou
uma empresa chamada, não é bem uma empresa, mas foi uma departamentalização chamada Oculus for Good, que é óculos para o bem. E qual era a ideia? Utilizar o dinheiro que fosse doado ou investido nisso para causas sociais. Um exemplo, existem várias experiências, e uma das que mais me chamou a atenção foi, eles levam, assim, uma experiência em Fallujah, quando teve a guerra lá, e os dispositivos que explodiam nesse lugar. Aí, o que acontece? Você tem um holograma em realidade virtual, onde o Ahmed se dispôs a contar numa casa construída, que era a casa onde ele morava, toda destruída, o que aconteceu lá? Onde ele perdeu os filhos com a explosão de dispositivos no meio da casa dele. Só que é o seguinte, você quer saber como é que é guerra? Não precisa ler texto. Mete o óculos que eu vou te levar. Em alguns momentos que você faz interação no ambiente, você anda e você vê crianças sozinhas, você vê gente mutilada, andando com muleta. Aí você fala, poxa, mas é tão triste? Meu caro, você vê na televisão, você vê no texto, é uma coisa. Eu vou te levar lá para você achar que a guerra não é com você. Porque a gente vê, por exemplo, um caso como a guerra da Ucrânia, lá, isso não é problema meu, não tem nada a ver com isso. A gente meio que não se importa, porque não está perto da gente. E eu acho que existe mais um espaço nessa brincadeira toda, que é assim, a gente começar equipes de desenvolvimento para trazer essas realidades para que as pessoas se importem mais. A gente precisa um pouco trazer essa tecnologia para o lado humanizado. E eu acho que os desenvolvedores, designers, todo mundo que trabalha nessa área tem obrigação de pensar num futuro. Então, uma tecnologia que todo mundo tem medo que afaste as pessoas, ela pode nos aproximar de outra realidade, né? Totalmente, totalmente. E acesso, né? Acesso a alguns conteúdos que até pouco tempo atrás, né, programas de um PC por aluno, aquelas coisas lá, se transformou no dispositivo, né? Hoje é no celular que você consegue explorar o mundo. Imagina você conseguir ter conteúdos adequados, decentes para áreas remotas. O cara não precisa de um computador, ele vai acessar a partir daquele celular, de repente põe no óculos lá e começa a ter uma experiência, né? Mas um cara de borda de papelão. Exato, não precisa ser muito longe. Então, quanto mais isso estiver simplificado para o usuário, para que ele possa usar num dispositivo de baixo investimento, no caso um celular e uma rede decente, com certeza esses programas têm um impacto social muito maior. Vocês conseguem dar uma escala. E puxando um pouco para o outro lado necessário, questão de inovações na saúde. O que o metaverso pode ajudar nessa parte de saúde em geral? Saúde, conversamos com o hospital outro dia, a turma de pesquisa e inovação, eles estavam fazendo um coração digital, no metaverso daquela pessoa. E eles simularam o coração da pessoa com o comportamento dela hoje alimentar, de exercício físico. Uma pessoa específica. Tipo eu, né? Falou assim, olha, Marcelo, muda o seu comportamento, porque na simulação aqui com o seu coração digital, você vai ter um problema daqui 12, 13 anos. Se você reduzir açúcar, reduzir gordura e tomar o remedinho aqui, talvez esse problema apareça daqui 30 anos. Então, cara, imersão, digitalização do coração e simulação. Aula de medicina. Pessoal, tem a turma da MedRoom, para quem não conhece, depois dá uma olhada. Os caras desenvolvem, cara, o corpo humano 100% digital. Então, as aulas virtuais, o cara pode ter acesso. E além disso que ele está falando, dessa coisa da simulação, hoje você consegue tirar por ressonância magnética, fatiar teu coração em vários pedaços, você leva isso para dentro de um Adobe Photoshop, que imprime o coração em resina, em 3D, que você pode medir o tamanho do catéter que você vai usar dentro do coração. Ou seja, você pode estudar a simulação, muito antes, a exato, realidade e pode fazer acontecer. Então logo não vai nem precisar imprimir, que aí já faz tudo no virtual. Telemedicina, cara, tudo isso vai, com certeza, vai transformar e vai ter os metaversos médicos, certeza absoluta. Você vai na clínica de consulta, obviamente, guardado, não vai ser uma festinha, não vai ser um avatarzinho no seu, vai ter que ser realmente você, mas no universo digital, é inevitável. Se a gente for voltar no tempo, André, vamos voltar quando começou a internet. As pessoas falaram,
O que é internet? Era fácil explicar o que é internet? Imagina explicar metaverso. E os aspectos psicológicos? Uma pessoa que está imersa no metaverso, está vivendo no metaverso. O pessoal já fala sobre gente que põe o óculos para trabalhar e está trabalhando no metaverso. E para a pessoa voltar para a realidade, voltar para o mundo real, tem algum já aspecto assim dessas dificuldades? Tem 2 problemas aí. Primeiro é você pensar no vício e pensar no lado psicológico do cara que vai entrar e não querer sair daquilo. Porque aquilo está tão bom viver. Aí já é um problema sério. De um outro lado, eu consigo criar experiências que ajudem. Isso já tem. Só para você ter uma ideia, o FDA americano já aprovou o uso de realidade virtual como medicação para tratamento de autismo, para tratamento de algumas comorbidades. Então, você já pode aplicar a realidade virtual como medicamento. Então, pessoas que têm síndrome do pânico e outras, medo de altura, você pode, com realidade aumentada, realidade virtual, trazer tudo isso para uma que a gente chama de realidade imersiva, que te deixa mais próximo de ser fora de um medicamento, usar algo que não vai fazer mal, ou seja, invasivo para o teu corpo. No final do dia, use com moderação. Exatamente. Tudo em excesso faz mal, né? Essa é a máxima. E acho que até o último ponto ali, que falamos de IoT, né? Falando de prevenção de coração. Hoje em dia quase todo mundo tem um smartwatch no pulso, né? E aí, cara, pegando os processadores aqui do Marcel da NVIDIA, fazendo um monte de análise com o seu batimento da rede neural, por alguma variação no seu batimento, eu tenho certeza que daqui a 3, 4 anos, seu Apple Watch vai apitar e falar, ó, você vai ter um infarto daqui a 15 anos, para de fumar, para de beber. Faz isso daqui. Ou alertar um hospital, um médico, falar, o paciente tá chegando, tal, né? Ó, daqui a 3 horas esse cara vai infartar. Aconteceu né? alguma coisa em casa. Eu tenho um cliente que estava fazendo um desenvolvimento muito legal de prevenção de queda com radar. E para ajudar tanto em leito hospitalar como dentro de casa. Então, você vai criando isso e jogando essas informações no digital e extrair depois. Então, cara, as possibilidades são infinitas. É muito legal. No aspecto de medicina também, a gente tem as cirurgias remotas, né? Então, Sim. você pega médico usando o HoloLens, que é um óculos de realidade aumentada, e aí pode ter desde o professor dele do outro lado do mundo, ou alguém que é mais especialista, Exato, anotando ali, fazendo marcações no corpo, ali falando assim, ó, entra por aqui, passa a faca aqui, faz aquilo, e o médico com óculos ali, vendo em tempo real. E também controlando o robozinho que vai te operar, no caso. Isso já acontece agora, já e tem. mainstream, Mas pessoal. temos aquele problema que o professor falou da latência. Latência, essa não pode falhar. Perfeito, dá o lagzinho, né? Exato. Pessoal, eu queria abrir mais uma pergunta ao pessoal que tá aqui fora. Uau, muitas Agora mãos. sim, a cerveja começou a chegar, Eu o pessoal... vou fingir que eu não vi e deixar o pessoal do microfone escolher. O microfone tá lá no fundo. Joga aí, Mira na aí. cabeça. Joga lá do outro lado, vamos ver se chega. Valeu. Opa, beleza? Eu tava vendo uma postagem no LinkedIn de um desenvolvedor, né? Que ele tava programando dentro do metaverso. E uma coisa legal que ele comentou, ele falou assim, cara, imagina a possibilidade de você poder programar numa tela de 3 metros de altura. Então a minha dúvida qual que é? Existe algum limitador do quanto a gente pode fazer? Porque, por exemplo, ele pegou 3 metros de altura. Se eu quisesse falar, eu quero programar numa tela de 10, de 15, existe algum limitador? A escada. Deixa eu só aumentar um pouquinho a pergunta. escada que você vai ter que usar. Aumentando a pergunta. Se quiser programar online, vai precisar de um processador processar também o código. Claro. Como que funciona essa parte? Assim, vamos pensar hoje. O limite vai ser o que o cara daquele metaverso deu para você. Se na programação dele você é sem limite, você faz a tela de 200 metros. Agora, se o cara colocou lá, não, nesse ambiente o limite é 100 metros, 100 metros. O poder computacional é um problema, entre aspas, para você, assim, não demorar para fazer algumas atividades, né? Então, obviamente que muita coisa na nuvem, de você poder jogar, o cara tô programando no metaverso, ele não está rodando absolutamente nada na máquina dele, ele está acessando em algum lugar. Aquele lugar precisa ter um poder computacional decente para que ele tenha uma boa experiência. Senão ele fala, cara, tá muito ruim aqui, ó. Eu executo uma operação, ponho para rodar, eu ponho para compilar, demora 3 dias. No meu PCzinho aqui em casa, não. Então o cara lá daquele universo tem que prover um ambiente computacional poderoso para esses programadores. Então, assim, depende da forma como você vai fazer, o
poder computacional pode ser um problema. Então, buscar esse equilíbrio, tanto local como na nuvem, é um desafio. Mas o limite está no cara que te fornecer o espaço. Se não tiver limite, amigo, boa. Falando de desenvolvimento de assets 3D, se você pegar uma... chama Industrial Light and Magic. Alguém já ouviu falar nessa empresa? Estive lá o ano passado, retrasado, antes da pandemia. Bom, então a Industrial Light and Magic é a empresa fundada pelo George Lucas, que faz todos os efeitos especiais do Star Wars, tudo isso. Lá, hoje, sei lá, na minha empresa, por exemplo, na R2U, quando a gente vai construir 3D, a gente está fazendo muito em cima de tela 2D. Se você vai na ILM, o cara tá fazendo o Boba Fett do Mandalorian dentro do óculos de VR e ele tá esculpindo tudo dentro do metaverso e dentro da realidade virtual. E o estúdio dos caras, depois tem um case lá no blog da NVIDIA. Puta, que a gente combinado. Eles têm um estúdio parecido com esse, que não é tela verde. É uma tela de 8K, se não me falha a memória. Então todas as projeções, o ator tá vendo o que está acontecendo. Ele não está mais atuando numa tela verde. Então ele vê, e aí começa a loucura. O artista do 3D, que está lá com óculos, interage em tempo real com o cara. O diretor fala assim, putz, manda o Baby Yoda um pouquinho mais para a direita, porque não está legal. E o cara lá na produção, com o óculos, entra no ambiente e ajusta o Yoda em tempo real. Eu estive visitando em 2014. Existe uma empresa que o George Lucas montou, chamada The Third Floor, que fica em Hollywood. Eles fazem todos os pré-estudos de câmera antes de levar para o set de filmagem. Eu tive em 2014, eles estavam começando a estudar Deadpool e Loki. Como entrava a nave no meio a espaçonave dentro daquela praça rasgando, e a gente não pode entrar com nada. E toda a simulação eles já faziam em 3D naquela ocasião. Não tem limite, cara. Os caras que a gente tem visto hoje cada indústria com a sua especificidade, obviamente, né? Não é algo genérico, cada um às vezes vai ter um problema específico para resolver, mas com certeza dá para aplicar essas tecnologias facilmente. Então nós podemos marcar o nosso próximo encontro aqui já dentro do metaverso. Com certeza. Se Deus quiser, vamos embora. Com certeza. Bacana. Eu queria agradecer a participação de vocês, agradecer a todo mundo que está aqui. E esse foi o nosso Beer for Devs no Metaverso da Loucura. É isso aí, pessoal!